nós estamos sendo bombardeados na nossa vida, nesse cenário que nós vivemos, porque o homem quis viver sem Deus. Amém. O homem quis viver sem Deus, ele foi enganado. Amém. Amém. Redondamente enganado, achando que podia viver sem Deus. E o grande engano que o homem viveu é não entender que não existe vida fora de Deus. Amém. Não existe vida fora de Deus. Então, todo o nosso aprendizado, tudo que nós estamos voltando ao primeiro amor, no fundo. Nós estamos sendo restaurados a essa realidade, e esse é o Evangelho. Amém. Por isso que nós pregamos a Jesus Cristo, porque não existe maior expressão do amor de Deus senão a cruz. Amém. Então, nós estamos sendo restaurados e com tudo que nós já vimos. Amém. Graças a Deus pelas pessoas que amam, amém, que abençoam as pessoas, mas as mães, amém, a maneira como as mães expressam, mas tudo são pequenos sinaizinhos para nós, que tem que nos apontar para um Deus, amém, que nos ama com amor eterno. Amém. Nós não fazemos ideia do que o amor de Deus faz na nossa vida. Ele vai jogando todos os medos, tudo. Amém. Imagina nós chegarmos nessa conclusão de vida, no final da vida, quanto antes melhor, mas nós nos rendermos a essa realidade que o Deus do universo, Criador do céu e da terra, te ama e tem um plano para a tua vida. Amém. E toda a nossa luta nessa terra é contra principados e potestades que tentam ofuscar essa verdade no nosso coração. Amém. A nossa carne coopera junto com os principados e potestades e operam nesse engano de achar que Deus me abandonou, que Deus não me ama, que Deus esqueceu de mim. Deus, eu faço tudo certo, por que isso está acontecendo comigo de novo? Amém. Então, toda a nossa vida que nós estamos vivendo, ele é uma briga sobre acreditar ou não acreditar. Se Deus me ama, por que eu estou nessa fria de novo? Por que aconteceu assim? Amém. Essa é a base. Porque é interessante que Romanos 5 fala isso. Ele fala dessa fé. Não é Romanos 5, é outro texto. Romanos 5 fala que o amor de Deus, eu creio que é derramado em nossos corações pelos filhos. Mas aí fala de uma fé que atua, funciona pelo amor. Amém? Se você não confia e não acredita no amor de Deus, você não acredita nele. Entende? Então, é uma das grandes bases da nossa vida. A nossa fé não funciona, e nada funciona na nossa vida, e no momento que nós estamos vivendo. Nada vai funcionar e nada vai fazer sentido se nós não tivermos essa base no coração. Então, é uma bênção. O amor de mãe é mais um exemplo que nos aponta. Não olha para o amor de mãe como algo especial. Ele é, mas não como o fim. Essas mães só amam desse jeito, porque Deus colocou algo. Tudo tem que apontar para a gente, para o nosso Deus. Amém. E a pregação do Evangelho, ela é central, porque todas as dúvidas do teu coração, todas elas, as ansiedades e as preocupações, tudo e todos os medos têm como origem o questionamento do amor de Deus. Você resolve essa situação, a nossa vida começa a fazer sentido. Então, o que acontece quando a gente fala da igreja moderna, e às vezes a importância de você mencionar, tem usado bastante isso, a igreja moderna, e nós, no domingo passado, estávamos comentando sobre esse lado de Jesus Cristo e a mensagem do Calvário, e essa mensagem central, ele passou a ser um acessório muitas vezes, no dia a dia. Amém. Uma música de fundo. Amém.
Mas o realmente que está em jogo é a capacidade e a modernidade do ser humano de ser forte, de fazer as coisas acontecer, quando na verdade cada vez mais nós vamos chegar à conclusão que nós dependemos dele. Então, a voz profética nesse tempo do fim, ela carrega, você vai ver muito distinto. Jesus Cristo é o testemunho da profecia, é o espírito da profecia. Tudo o que você... sem uma visão profética, sem a palavra de Deus, sem conhecimento e o coração de Deus, o povo se corrompe e se perde, nós somos perdidos. Então, nós precisamos manter essa voz profética, mas Jesus Cristo é o testemunho. Então, quando você se deparar com o tempo do fim, ou com a palavra de Deus, tudo tem que, no final, fazer você mais, como se diz, mais amando a Jesus, com mais fome por Ele, conhecer mais a Ele, fazer Ele grande na nossa vida, como nunca antes. Amém? Então, não é por falta, no momento que a gente vive, não é por falta de talento, amém? Tem muito talento hoje ao nosso redor, não é por falta de plataforma, não é por falta de, de povo, não é por falta de, não é esse nosso problema. De alguma maneira, o que nós estamos vendo é uma falta de Cristo Jesus como centro de todas as coisas. Essa é a razão de tudo que nós estamos vendo. Amém. Muito da palavra profética e do que é falado, e quando eu falo a palavra profética, é essa manifestação como Moisés, né? Moisés, ele disse, ali virei a ti, no meio das asas dos querubins eu vou falar acerca do que vai acontecer e de como você vai conduzir as coisas. Então, quando nós falamos da palavra profética, estou falando um pouquinho da voz de Deus, do coração de Deus para essa hora, e para como isso a nível global, amém, da igreja, o plano que ele tem, mas a nível individual, como nós nos encaixamos nessa hora. Então, a gente, muitas vezes, nós temos focado, e muito que nós vamos ver da palavra profética nesse tempo, fala sobre eleições, amém, mercados, nações, conspirações, amém, mudanças de transição de poder daqui para lá. Mas você, de alguma maneira, nós estamos deixando de lado, como Paulo fala, as insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Porque nós estamos nos ocupando com assuntos modernos. E, de alguma maneira, nós entendemos que a cruz é algo importante, mas está lá, mas ela deixou de ser uma palavra importante para nós. Nós tratamos, amém, Jesus Cristo e o Evangelho, e meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, pela cruz de Cristo. Então, uma das coisas, grandes desafios que nós vamos ter é manter Jesus no centro nesse momento. Amém. Mas o grande teste da nossa vida. Então, nós estamos assumindo que, amém, é como você vê assim, ó, Jesus Cristo e o que Ele pode se tornar o cenário, mas não o ator principal, né? Ele está no pano de fundo, a música de fundo, mas amém, nós estamos deixando Ele em segundo plano, que é uma das grandes táticas do inimigo. O Espírito de Pentecostes, ou quando nós falamos nós precisamos estar cheios do Espírito, o Espírito tem uma função, fazer Jesus o centro, amém. Então, quando nós estamos crendo, nós precisamos estar cheios do Espírito, nós precisamos nos encher dele. O Espírito torna Jesus central. E é isso que nós precisamos ver. Jesus seja o centro, volte a ser o centro da conversa. Amém. Jesus volte a ser iluminado. Amém. O foco é Jesus Cristo. Amém. Centro de todas as coisas, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. E ele precisa ser cada vez mais inevitável. As pessoas estão evitando Jesus. Ele é o centro, ele vai vir com tudo o que ele tem. Jesus, quando ele fala do Espírito Santo, ele diz, o Espírito Santo me glorificará.
Essa é a função do Espírito Santo, glorificar a Jesus. O Espírito Santo não vai fazer a gente importante, o ser humano importante, nem fazer de você uma pessoa mais influente, ou você vai ter mais... Amém. O Espírito Santo não veio para dar mais informação sobre como operar nessa hora, amém. Receber informação privilegiada. O Espírito Santo foi dado para glorificar a Jesus e exaltar a Jesus como nunca antes. Quanto mais do Espírito Santo nós pedimos, mais Jesus Cristo vai aparecer nessa hora. Essa é a única agenda do Espírito, glorificar a Jesus. Então, o que acontece, e nós temos falado, e nós temos andado devagarinho sobre esse assunto, vamos dizer, você exalta algumas, talvez, subprodutos, né, em termos de talento, em termos de dons, em termos de um monte de coisa. Mas nós não podemos, amém, esquecer que essa é a agenda principal do Espírito Santo de Deus. Qualquer ministério profético, palavra profética, pregação do Evangelho que não está, amém, carregado, inundado na pessoa de Cristo e torna Jesus, amém, Jesus Cristo que tem que aparecer, amém, nessa hora. Jesus Cristo tem que ser exaltado. E nós, amém, é muito mais quando nós cantamos, nós te exaltamos. Jesus Cristo não é letra de música. Te exaltar significa exaltar Jesus, fazer Ele grande, fazer Ele... Amém. Jesus precisa aparecer nessa hora, como nunca antes. Amém. E se Jesus não é o centro, e nós estamos falando de tantos outros assuntos, amém, o que é o tempo do fim, a palavra profética que nós estamos lidando com esse tempo do fim, é Jesus Cristo vai aparecer. Amém. Ele é o centro, e nós estamos preparando para esse grande aparecimento. Então algo se perde e se perdeu no meio dessa nossa caminhada. Então eu queria só ler, que eu já li com vocês, e eu queria tomar uma outra direção, mas eu queria ler de novo o texto de Apocalipse, que para mim é um texto importante, Apocalipse 5. Versículo 6. Então, se eu puder dar uma ideia de onde eu queria ir, como você funciona, como você navega no tempo do fim, okay? Como você vive, quais são as... É isso mesmo, o que você precisa saber, como você vai operar nesse tempo do fim. Então, Apocalipse 5, 6 fala do texto. E é interessante que você vai ver que Jesus mesmo chama João para ter uma noção um pouco mais elevada, ter um pouquinho mais de perspectiva. Você imagina, João é chamado por Jesus para ter acesso ao livro de Apocalipse, a revelação de Jesus, e fala do que vai acontecendo. A própria interpretação do livro de Apocalipse, você tem assim, isso vai ser isso, isso vai ser aquilo, mas a figura central nesse livro é Jesus Cristo. Amém. E aí Jesus diz para João, sobe aqui. Ele fala sobre arrependimento, ele precisa lidar com coisas da igreja, sobe para aqui. E é impressionante, amém, o mundo que existe. Amém. João foi chamado que nem outros, né? Quando Jeremias diz ele foi acessado, quem é que permaneceu na sala do trono, no conselho do universo, onde as decisões são tomadas? Ali eu ouvi e vi a palavra de Deus. Por isso que ouvir e ver, amém, então, a nossa vida cristã, ela é experimental, não é uma coisa de ouvir falar, você precisa viver, andar com Cristo e você ter essa experiência. É o que o Espírito Santo de Deus faz, ele torna Jesus real para nós. Então, a primeira coisa que ele destaca, ele viu a cena onde ninguém tinha sido capaz de abrir o livro. Amém? E pelo que é interessante ele vai dizer, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? É como se fosse algo importantíssimo, que estava todo mundo chorando e desanimado, porque se não abrir esse livro, não tem. É como se o jogo termina. Amém?
Esse é o cenário que tem, não existe solução. Então, o que você vê nesse primeiro momento, não existe ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Só Jesus Cristo é digno de louvor do teu tempo, da tua atenção, da tua adoração, da tua admiração. Amém? Amém? Jesus Cristo é tudo para nós. Ele é nosso herói, Ele é nosso melhor amigo, Ele é o Rei dos Reis. Amém? E o privilégio que é andar com Jesus, amém? E conhecer Jesus. Ninguém era digno. Daí ele olha, e aí um dos anciãos, né, diz assim, não chora, amém? Não chora, porque o leão da tribo de Judá, e o leão fala dessa figura, né? O leão que reina, que governa, a força do leão, ele diz assim, ele venceu, amém? E Jesus teve uma grande vitória, meu irmão, lembra, Jesus venceu, se você andar com Ele, você vai vencer, amém? Se você andar com Jesus nessa semana, você vai vencer, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo, que deu tudo para você viver uma vida de vitória nessa terra. Amém? Vitória está associada com andar com Jesus, só existe um tipo de vitória, que é Jesus Cristo. E aí ele olha, ele é convidado a olhar, e viu o leão, mas aí ele vira e olha, e ele vê no meio do trono, naquele cenário, o cenário principal está o trono de Deus. Imagina a cena, o trono de Deus. Os anciãos, o cenário, a sala do trono, a central de comando, e o que ele vê é um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. Então, qual é por que é importante isso? O que é que Jesus queria mostrar e que a palavra de Deus e o que o Espírito Santo de Deus quer tornar vivo? Lá no final, onde vai estar escrito aqui, de todas as línguas, tribos, povos e nações, muitos anjos, amém? Parece que a culminação de tudo que nós vamos ver, digno é o cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro que foi morto. Ou seja, você tem uma mensagem que você está dizendo, digno é o cordeiro que foi morto, você está proclamando lá, amém? Lá adiante, a cruz de Cristo está sendo exaltada, de receber a honra, a glória. Toda a criatura que há no céu, no versículo 13, debaixo da terra, no mar, e tudo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, louvor e a glória. Então, a visão que ele quer dar é isso, eu vi no meio do trono, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Essa imagem, meus irmãos, eu queria falar do amor de Deus nessa manhã, mas é essa imagem que Deus quer mostrar para a humanidade. Ok? Lembra? A Bíblia fala sobre o Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo. Você tem o Calvário, você tem essa imagem tremenda. Mas Deus quer revelar para a humanidade. O que você fala quando você for pregar o Evangelho? Você fala, Jesus morreu na cruz pelos teus pecados para te dar a vida eterna. Essa é a mensagem que Deus quer. Essa é a mensagem que salva. Amém? Amém? Essa é a mensagem que salva. Então nós precisamos não só ouvir falar, mas nós precisamos enxergar. Esse é o coração de Deus. Amém? Não é... Amém. A mensagem da cruz, ou a mensagem do amor de Deus, não é 2, 3 pontos para você. É uma coisa que você experimenta. Amém? Você enxerga, você vê. Amém? E aí, então, virando para Gálatas 3, para mim, realmente só para dar esse início, Gálatas 3. Versículo 1, que diz assim, ó Gálatas insensatos. Então, aí Paulo, o que Paulo está dizendo? Ele está escrevendo para a igreja, ele está dizendo assim, ó Gálatas insensatos, quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Esse é o termo, vocês foram enfeitiçados, vocês foram enganados, alguém jogou um encanto em vocês. E, meu irmão, é importante porque a Bíblia põe esse ponto de exclamação, que quem é que... O que houve com vocês?
Alguém fascinou vocês. E ele diz assim, ante cujos olhos foi Cristo, Jesus Cristo exposto como crucificado. E ele está dizendo, a minha mensagem, a maneira como eu operei e a maneira como o Espírito Santo faz, é que os teus olhos enxerguem e tenham uma revelação de Jesus Cristo e Ele crucificado, tem que imprimir no nosso coração. Amém? É isso que ele está dizendo. Então, eu estava olhando algumas traduções, que uma das coisas que Paulo, se você virar um versículo para cima aqui, em Gálatas 2, 19, diz assim, estou crucificado com Cristo. Paulo viveu essa vida crucificada na frente deles. Então, olha o que está dizendo. Ele falou, eu estou crucificado com Cristo. Essa é toda a pregação de Paulo. Eu quero me conformar com os sofrimentos de Cristo, na sua morte. Ele falou, eu quero me conformar na sua morte. Então, olha o evangelho que Deus deu para Paulo pregar, um dos grandes. Ele teve uma revelação de Jesus Cristo. Lembra que no caminho para Damasco, ele teve aquela luz, ele teve uma experiência. Paulo, eu sou quem tu está perseguindo. Amém. E aí, ele olha e diz assim, o meu objetivo maior é que a minha vida começa a ter a forma do Cristo crucificado. É como se eu quero me conformar com Ele na minha morte. O que ele está querendo dizer isso? E ele está dizendo de tal maneira, eu estou crucificado, não sou eu mais quem vive, pessoal. Vocês, ao eu me conformar com Cristo, vai aparecer uma outra vida aqui. Amém. E essa vida é a vida de Deus que começa. Porque o que nós vimos? Que Deus escolheu se manifestar para o ser humano através de Jesus, do Filho dele, na cruz. Então, o que é a cruz? Por que é importante esse assunto da cruz? Porque é a maior expressão de amor que alguém jamais pode ter experimentado. Amém? É por trás da cruz, não é uma coisa ruim, é o amor de Deus expressado. Alguém até pode morrer por um amigo, ou dar vida, ou ajudar alguém, mas ninguém morreu pelos pecadores, por os piores pecadores. Amém? Jesus estava morrendo pelo ladrão que estava na cruz Amém? Jesus estava morrendo por aqueles religiosos que estavam cuspindo e debochando dele. Mas não existe maior amor do que o amor de Deus. O amor de mãe é uma bênção. Mas, meus irmãos, né? Cada um no seu lugar. Não existe amor maior do que o amor de Deus. Então, qual é a mensagem da cruz? Por que é que você tem que falar da cruz sempre? Porque você está falando do amor de Deus. Deus te ama, porque esse é o grande problema da humanidade. A humanidade se sente abandonada, eu não consigo, eu não tenho, ninguém me ama, porque nós estamos sempre fazendo assim, sempre competindo, brigando por algo. Quando diz assim, olha para a cruz. Amém. Então a mensagem da cruz tem essa, e é importante na pregação do Evangelho. Então tem algumas traduções que dizem, Jesus Cristo foi claramente exposto, como se fosse assim, Paulo diz, foi tão claramente visto por vocês, é como se você tivesse visto, olhando uma foto dele crucificado. Então, o que é importante, meus irmãos, como nunca antes a pregação do Evangelho e a nossa vida, ela tem que testificar desse Jesus. Então, essa é a razão porque a igreja moderna, hoje em dia, acaba tendo uma dificuldade. Se você deixa essa mensagem em segundo plano, você não está fazendo jus ao que realmente é o coração de Deus, que é mostrar o amor de Deus pelas pessoas em Jesus na cruz. E por que a cruz é importante, meu irmão? Porque a cruz mostra o amor de Deus, mas fala outra mensagem, que é onde eu queria fazer essa base nessa manhã. Você não merece esse amor. Você nunca esquece disso, meu irmão. É um amor extremo pela humanidade, mas a cruz mostra que você, na verdade, merecia a punição de pecado. Então, você não pode falar do amor de Deus sem mostrar a cruz, você está falando algo errado. E as pessoas estão falando do amor de Deus de uma maneira leviana, porque é um amor que você merece, que Deus é bom, que Deus te ama, que Ele vai fazer algo. Mas você não está vendo a mensagem central, que esse amor só é liberado por alguém que entende, eu não mereço esse amor. Amém. Somente um coração arrependido, somente um coração rendido, somente um coração que reconhece que é pecador, que tem acesso a esse amor. Então, qual é o engano do inimigo? O engano do inimigo, ele fascinou as pessoas para tirar essa visão do Calvário
Mas você fala do amor de Deus, e todo mundo quer o amor de Deus. Mas o amor de Deus, amém, para você acessar o amor de Deus, você tem que entender uma mensagem central. Eu vou crer que Deus me ama, mas eu não mereço nada disso. Amém? Eu sou um pecador. Amém? E essa mensagem de arrependimento, porque é isso que Deus... O que Deus está procurando? E por que o tempo do fim, a volta de Cristo está demorado? Porque Ele não quer que ninguém pereça, que não, cheguem todos ao arrependimento. Você só vai chegar ao arrependimento se você olhar para a cruz. Você só vai se arrepender genuinamente se você olhar para alguém que amou sem cobrar nada de você. E aí você tem a chance de se arrepender e receber esse amor. Mas para você fazer isso, você tem que reconhecer. Amém? Eu devia estar lá. A mensagem da cruz é muito importante para que o amor de Deus seja liberado na vida de uma pessoa. Então, nós estamos fazendo um desserviço e nós estamos falhando na nossa visão profética e na pregação do Evangelho quando você fala do amor de Deus, mas não fala da cruz. Amém? Você não tem direito ao amor de Deus se você não se arrepender e se reconhecer que você é um pecador. Você não tem acesso a isso. Amém? É como se fosse assim uma visão de marketing totalmente errada que o inimigo tem enrolado muitas vezes. Tipo assim, que você vai vender o amor de Deus, mas você não vai entregar. Amém? As pessoas não vão receber o amor de Deus, a não ser com total rendição e arrependimento. Amém? E reconhecer o que Ele fez. É como se Paulo tivesse, eu vivi a vida crucificada de Cristo na frente de vocês. Eu preguei sobre Cristo e vivi essa vida. Eu estou crucificado com Cristo. Então, quem é? Amém. E aí ele diz assim, quem é que enganou vocês, onde vocês estão passando para outro espírito e não estão mais operando no espírito. Amém. Aí ele diz, vocês receberam o espírito como? Então ele está falando da vida crucificada, do amor de Deus e a figura do espírito. Amém. Então, rapidamente, o amor de Deus somente flui no contexto de que você reconhece que você não merece. Amém. Só dessa maneira. Ou seja, se você se sente fraco, incompetente, incapaz, indigno, sem condições, não merecedor, esse é o candidato para você receber o amor de Deus. Então, Paulo deixa claro, é óbvio que você não tem mais a realidade de Jesus Cristo diante de vocês, como o foco principal da vida de vocês. Então, a vida cristã, que começa com a nossa fé no Cristo crucificado, ela é certificada, ou é, amém, confirmada pelo dom do Espírito. Amém. Então, eu só estou dando uma pequena, me dá uns minutinhos para você ter a base teológica e bíblica do que eu quero falar nessa manhã. Então, quando você fala do amor de Deus, você não merece o amor de Deus. Até que você morra, até aquele dia que a Bíblia fala, até o dia de Cristo, até onde nós vamos estar no céu e terminou a nossa vida. Amém. Essa é a mensagem que você tem que carregar. Eu não mereço. Eu não mereço. Amém. Então, como é que você mantém a tua vida crendo no amor de Deus e não merecendo, só mantendo a imagem da cruz diante de você? Amém. Continuamente. É por isso que é importante. Se você tira a cruz de Cristo, você começa a dizer, eu mereço. Por que Deus me abandonou? Por que... Não. Amém. Nós precisamos manter a cruz de Cristo diante de nós. E o diabo vai lutar até o final, meu irmão. Essa é a luta e o combate da fé. Até o final, até a volta de Cristo. Ele vai lutar, ele vai trabalhar com você 24 horas por dia, ele e a tua carne, para que você esqueça disso. Ele vai dizer que você é uma pessoa boa, de boa família, trabalhadora. Amém. Que você faz as coisas sérias, que você não mente que nem o teu vizinho. Amém. Que você não faz as coisas grosseiras que os outros fazem. Que você é uma pessoa respeitada. Amém. Que você é fiel nos teus dízimos. E você merece o amor de Deus.
ele conseguiu. Para o resto da vida, não cai no conto do diabo. Graças a Deus que você está crescendo, sendo fiel, desenvolvendo uma vida por amor a Deus. Mas tudo que Deus fez, e o início da tua vida, e a capacidade que Deus está te dando para fazer o que você fez, você não merece isso. É dom de Deus. É dom de Deus. Meu irmão, para você entender amor, amor não é que nem o mundo vende. Amor, a definição de amor é a cruz do Calvário, que diz assim: eu amo e não cobro nada em volta. É dom. Nas piores condições, os piores pecadores do planeta tiveram a experiência do amor de Deus no Calvário. Amém. Tremendo. Essa é a natureza do amor. Então, você não pode ir a Deus exigindo o amor dele. Esse é o ponto. Amém. Você não pode exigir amor de Deus. Deus, tu não me ama porque eu faço tudo certo, por que tu não me dá? Amém. Nós estamos errando na base, nós não estamos entendendo o que funciona. Amor de Deus não seja, o amor de Deus, por natureza, ele é bênção. Então, você tem que se aproximar a Deus por meio de Jesus só. Você só pode ir pela cruz. E a cruz vai sempre te lembrar de que você não merece. Essa é a razão porque a Bíblia fala: lembra, não esquece, lembra. Essa é a razão porque nós tomamos a ceia, e nós vamos tomar a ceia hoje, para não esquecer que tudo o que você teve até hoje, o que você vai ter, e que você é, e que você espera, e você crê no amor de Deus, você não merece isso. É dom de Deus. É dom de Deus. Amém? É um presente de Deus. Grande Deus que nós servimos. Amém? Porque se você esquecer, você vai começar a viver assim: as pessoas não me respeitam, né? Eu tenho talento, ninguém me reconhece, amém? Eu não mereço esse tipo de coisa, eu não sou amado, não sou admirado, eu faço tudo certo e olha o que eu ganho. É porque você esqueceu de que amor não funciona desse jeito. Onde está o amor de Deus? Se Deus me amasse, amém, eu faço tudo certo, eu dou o dízimo e estou nessa situação. Amém, você ainda não entendeu o amor de Deus. Porque Deus não tem amor de Deus não tem nada a ver com isso. Amém. Então, o que é importante para nós? E Paulo enfatiza isso, ele põe um ponto de vista. A Bíblia é clara. Amém. Ele fala em Gálatas, no capítulo 1, se você virar a página, vou só ler. Versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Gálatas 1:6, admira-me que estejais passando tão rápido, amém, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam querendo perverter o evangelho de Cristo. E qual é o evangelho de Cristo? Jesus Cristo. É a cruz. Amém. Então, se Paulo está dizendo que tão rapidamente, o que é o cuidado que nós temos? A igreja moderna vai trabalhar rapidamente, e é o que nós estamos vendo, para tirar essa imagem dos nossos olhos. Se nós não podemos esquecer essa mensagem até o final, você tem que estar sempre olhando para o Calvário. Amém. Amém? Você não pode esquecer isso. Então, essa é a importância de que Deus... Por que Deus faz do jeito que faz? Por que nós tomamos a ceia? Por que você lembra do Calvário? Por que essa é a mensagem mais importante da nossa vida, que Ele é o autor e consumador. Você fica olhando para Jesus. E por que lá em Apocalipse você vê o Cordeiro como tendo sido imolado? Por que a pregação do Evangelho é a cruz de Cristo? Porque para manter diante de teus olhos que você não merece essa vida que Deus está te oferecendo e que você pode viver. Amém? Esse é o amor de Deus por nós. Nunca esquece, você jamais vai merecer. Então você precisa manter isso diante dos teus olhos. Amém. Nós vamos ver, essas são um pouco das reações da nossa vida. Jesus, tu não te importa comigo? Que nós perecemos? Jesus não se importa que eu faço tudo certo, eu estou assim, os outros têm, eu não tenho, eu não posso. Amém. Nós estamos sempre trabalhando nessa que tu não te importa porque eu faço isso. E tudo tem a ver, eu faço melhor que o outro. Se chama justiça própria. Eu mereço. Eu deveria estar recebendo, eu já devia estar, Deus, diante de tudo que eu faço, eu já devia estar ganhando mais, eu já devia estar fazendo mais, eu sou o funcionário mais perfeito, por que eu não estou ganhando mais? E meu irmão, é exatamente por causa disso que a mensagem do Evangelho precisa ser restaurada da cruz de Cristo, para lembrar você que tudo o que você tem, vai ter nesse mundo e o resto da nossa vida é dom de Deus. Então, se você raciocina dessa forma,
Mas eu faço tudo certo, eu não faço isso, eu não sei aquilo, os outros já estão, eu não ganhei, eles já ganharam, tarará. É porque ainda nós precisamos pregar a cruz de Cristo. E nós estamos passando de outro evangelho. Amém. É dom de Deus. E meus irmãos, é essa a mensagem que Deus quer restaurar na nossa vida, que a nossa fé funciona. A nossa fé funciona só isso. Ela funciona nas virtudes de Deus e não nós. Então, é importante nós entendermos, essa é a base teológica, para o resto, por toda a eternidade, tem uma música que diz, és coroado, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, digno de glória. Lá em Apocalipse, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho, que mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Ou seja, o que nós estamos falando? Nós estamos falando dessa realidade de lidar com Cristo e Ele crucificado para o resto da vida. Então, nós precisamos impregnar no nosso coração para o resto da vida essa mensagem, que ela é central para nós operarmos nessa terra. Amém. Deus me ama muito. Amém. Deus te ama muito. Amém. Jamais questiona disso. E Ele quer... E meu irmão, Deus te ama muito. Ok? E sabe o que Ele diz? Ele é puro amor. Só Ele é amor. Como o amor de Deus vai chegar no teu coração? Pelo Espírito dEle. O amor de Deus, ele só é derramado, só chega até vocês pelo Espírito que é derramado em vossos corações. Então, o que acontece? Deus te ama muito, Ele é puro amor e Ele quer repartir esse amor para você. Como é que Ele reparte esse amor? Ele deu do seu próprio Espírito para você. Meu irmão, o Espírito Santo não é pouca coisa, ele não é uma coisa que a gente usa para fazer um poder. Não, a vida de Deus, Ele é amor, Ele derrama do seu amor em nossos corações. Ok? Mas aí você vê a seguinte condição: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você vê o plano, a trindade funcionando. O amor de Deus querendo alcançar a humanidade, mas esse amor só pode ser visto através da cruz, pelo Espírito de Deus. Deus quer cobrir de glória essa terra. Ele quer salvar as pessoas. Ele quer que a experiência do novo nascimento seja, amém, acessada pelas pessoas. Mas é dessa maneira, com essa pregação e pelo Espírito de Deus. Amém. Então, nós não podemos mudar a pregação. Então, nós nos tornamos, amém, quando você olha para a cruz de Cristo, a gente se torna, essa é a maneira como a gente olha, amém, na Páscoa, e tipo assim, a gente fica emocionado, né? Amém. Ah, que coisa linda, né? Jesus morreu. E aí você esquece. Não. O objetivo da mensagem da cruz é que você tem que entender o que significa as extensões, a ramificação da nossa vida, o que é essa mensagem do Calvário. Então, e é essa a razão que Jesus, nós começamos a ver essa imagem. Você imagina por toda a eternidade, você está vendo essa imagem do Cordeiro de Deus sobre o trono, digno é o Cordeiro. Amém. Ou seja, é importante isso estar diante dos nossos olhos. Amém. Quando você diz assim, eu quero adorar a Deus, amém, você vai ver o Cordeiro de Deus. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto. E você, amém, toda a nossa adoração passa por contemplar o Calvário. Amém? E o que acontece, muito do que nós estamos fazendo das nossas músicas, ela não exalta a Jesus Cristo e não traz a glória para Deus, ele exalta alguma outra coisa. Amém? Então, o que acontece? Toda a adoração é a Ele. Amém? É a Ele. Então, tudo que nós falamos tem que, amém, de alguma maneira, fazer Jesus grande, porque quanto mais grande Ele for e Ele ser formado em nós, mais as pessoas vão ser salvas e Ele vai voltar. Amém? Esse evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações, e então verá o fim. Amém? Então, qual é, o que é que nós estamos querendo? Nós estamos sendo transformados, e Paulo diz assim, você mantém diante dos olhos, quem tirou dos olhos de vocês essa imagem de Cristo crucificado? Essa é o grande mistério, a grande revelação, a grande loucura para o homem, para o intelecto do homem, escândalo para os judeus. Mas essa é a mensagem que, se você guardar no coração, vai te fazer um vencedor e o plano de Deus vai se manifestar na terra. Amém. Então, para a gente concluir essa parte, e para mim indo para a gente ir terminando. Amém.
Jesus morreu na eternidade, desde antes. Lá no céu tem essa figura do trono de Deus. O que aconteceu é que esse era o plano de Deus. Jesus é o plano de Deus, o verbo de Deus que veio para trazer vida. Então, imagina dessa forma. Teve um momento na história que a história teve um corte que Jesus desceu e se manifestou aqui. O Cordeiro de Deus, para salvar a humanidade, amém, se manifestou entre nós. Amém. E um dos grandes... O plano de Deus é tremendo, porque há 2000 anos atrás, Jesus morre por nossos pecados, o Cordeiro de Deus manifesta isso na terra. Só que o que acontece? A gente fica feliz com que ele morreu há 2000 anos atrás, mas aí nós temos a eternidade de Deus, assim, o que acontece com os pecados que foram feitos antes da cruz e depois da cruz. Porque nós não pensamos na eternidade, nós pensamos, amém, em termos de tempo. Então o que aconteceu? A Bíblia fala que Jesus foi até, pregou. Essas pessoas viveram pela fé no passado. Jesus estava perdoando os pecados passados, presentes. Jesus disse na hora, ali, ao vivo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ali na hora, ele perdoou um pecado, o ladrão na hora. Então ele perdoou os pecados passados, os do presente e os do futuro. Então, todos os pecados que você vai cometer e que você cometeu ontem estão lá na cruz. Okay? E qual é o problema disso muitas vezes? É que nós achamos que quando Jesus morreu lá na cruz, ele morreu pelos pecados da humanidade. Os meus não são graves, porque se ele fosse morrer, ele teria morrido hoje. E não, esse é um grande engano que nós temos. E é por isso que nós precisamos manter a mensagem da cruz. Ele veio naquele momento, mas a mensagem da cruz, ela está espalhada por todas as escrituras. Amém? Quando aquela serpente foi levantada no deserto, era a imagem da cruz. Amém? Quando o sangue foi colocado nos umbrais das portas, era a mensagem do Calvário, que quem olhasse para ali, amém, existia provisão. Sabe o que acontece? O que é, meus irmãos? Salmo 91 é a cruz de Cristo, eu me escondo na cruz de Cristo. Esse é Salmo 91, eu estou sob as asas do Altíssimo, é a cruz de Cristo, eu estou ali escondido na cruz, eu vivo escondido no Calvário, porque ali o anjo da morte passa, ali é a minha provisão e a minha proteção. Então o Salmo 91 é a cruz de Cristo. Se você vai olhar, amém. Então, o que acontece? Para nós, o que resta é a revelação do Espírito e a pregação do Evangelho agora da cruz de Cristo. Manter a cruz de Cristo sendo pregada. Amém. Ela é tão real, ela tem que ser tão real como se você estivesse ali. Então, e o diabo é sutil, né? Ele diz assim, 2000 anos atrás Jesus morreu por mim. Não, hoje Jesus morreu por você. Essa é a mensagem da cruz. É como se o Espírito Santo torna vivo essa realidade para você. Então é tremendo, amém? Às vezes nós ficamos confusos. Mas se eu nasci 2000 anos depois, que bênção, ele morreu pelo pecado da humanidade, né? Mas ele não precisou morrer pelo nosso, há 2000 anos que ele não precisou morrer mais, né? Essa é a ideia que nós temos, é isso que o diabo faz, né? Quando ele engana e assim ele tira a imagem do Calvário do coração das pessoas. Amém? Nós somos iguais a qualquer pessoa. E uma das coisas tremendas é quando Jesus teve que vir, ele selou. Não existe mais justiça humana, já foi definido. O homem fracassou na sua tentativa e eu precisei morrer. Então, o que você tem que dizer? Você tem que manter a pregação do Evangelho tão presente para não criar a ideia de que você não precisa do Calvário, que você pode se sustentar só porque você nasceu na igreja moderna 2000 anos depois. Que agora a mensagem evoluiu, a mensagem é a mesma desde o início. Amém. Lá no Éden, quando Deus precisou matar um cordeirinho e vestir Adão e Eva. Amém. A mensagem da cruz, ela está lá em todo o tempo. Então não deixa ninguém te enganar. Amém. Esse é o primeiro ponto. Nós, como qualquer um, nós
somos que nem o povo de Israel que teve que correr para baixo da porta dos umbrais com sangue. Nós somos iguais àquele Senhor, eu me refugio em ti, porque caiu em melada do inimigo à direita. Nós somos iguais, qualquer um. Nós temos que correr para dentro da arca. A arca é uma figura da cruz. Amém? É isso. Todas testificam de Jesus. Nós temos que estar. Amém. Eu estou dentro da arca. Amém. Amém. Aleluia. Eu estou debaixo das asas, eu estou aos pés da cruz, eu estou em Cristo, debaixo do sangue, né? Você tem. Então, constantemente nós estamos sendo lembrados e nós precisamos ser lembrados que os teus pecados, Jesus morreu porque os teus pecados, todos que você cometeu e vai cometer, estavam lá na cruz. Ou seja, você não tem nada mais a oferecer de bom para Deus, a não ser o teu fé e o teu amor a Ele. Só isso. Nenhuma justiça própria. Então, cada vez que você, o que é o grande engano, é você querer o amor de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, a aprovação de Deus sem a cruz. Esse é o grande engano, é o espírito anticristo que nós estamos lidando. Grande engano. Eu não preciso do Calvário tanto quanto eles precisaram lá atrás. Né? Imagina. E as pessoas têm essa ideia. Eu sou agora a igreja de Cristo. Foram os judeus que crucificaram Jesus. Que horror. E aí todas as teorias e o senso de justiça própria. Por mim morreu Jesus. Eu estou ali, nem todos eles. Então, e nós vamos ir encaminhando, como eu disse, 2 Pedro 2. Se você não entende essa mensagem da cruz, e não come, porque, meus irmãos, o que acontece quando nós, o subproduto que nós nos rendemos, a sabedoria de Deus do Calvário, quando você enxerga a cruz de Cristo e contempla a cruz de Cristo, você vê o grande amor de Deus e vê o grande fracasso do ser humano enquanto você depende dele. E é nesse lugar que o amor de Deus é derramado no teu coração, okay? Nessa condição. E aí que a vida cristã então se desenvolve. Então, Pedro fala assim, versículo 9: aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então ele está dizendo, quando a gente esquece do Calvário e do que Cristo fez, a gente se torna cego. Porque o Calvário para nós, muitas vezes, se dá só para eu errei, Deus me ajuda, eu preciso de uma bênção, me perdoa meu pecado. E você lida com as coisas presentes e esquece do fundamento que Jesus Cristo morreu. Ele morreu porque não existe nenhum bom, ninguém sequer que faça o que é bom. Todos os pecados carecem da graça de Deus. Amém? A cegueira espiritual. Amém? Os olhos se embotam. Quem fascinou vocês, que vocês perderam essa visão? Toda a nossa produtividade, todo o nosso funcionamento, ele é afetado por não enxergar o Calvário. Então a cruz fala do grande amor de Deus e mostra a realidade que eu não mereço e eu nunca vou merecer. Essa é uma verdade eterna. É uma verdade eterna que foi manifestada entre nós há 2000 anos atrás, mas é uma verdade eterna. Nós dependemos de Deus. E é nesse momento que você tem acesso à graça de Deus, à misericórdia de Deus, à bondade de Deus. E nós, meus irmãos, nós temos que ficar ancorados nessa realidade. Isso é uma coisa eterna. Uma das coisas, a cruz de Cristo, ela precisa estar cada vez mais. Amém. Jesus Cristo, Ele crucificado, e o que Ele fez por nós, a vitória dele na cruz, a ressurreição, o poder e Pentecostes, tudo opera. Esse é o centro, tem que estar cada vez mais real na nossa vida. Para que a vida dele se torne mais real entre nós. A graça sois salvos.
mediante a fé. É dom de Deus. Dom de Deus. Amém? No momento que você acha que você merece algo, você vai começar a exigir amor. Eu mereço, eu quero. Você vai exigir bênção. Você vai começar a questionar por que Deus não me cura. Você vai questionar por que não me dá atenção, por que eu fui rejeitado, por que ninguém me dá atenção, por que isso acontece, por que isso acontece, por que isso acontece. Então, meu irmão, para dar essa base nessa manhã, nunca esquece. Nós somos salvos pela graça, tudo que nós temos é presente. Nós não merecemos nada. Então, o que Deus quer? Deus quer que você enxergue essa mensagem, que você receba essa mensagem, que você creia nessa mensagem, que você proclame essa mensagem, que você viva essa mensagem, que você se renda a essa mensagem, que você seja impactado dessa mensagem para o resto da vida. Porque o que Deus quer é que você mostre para o teu vizinho o amor dele. E a única maneira de mostrar o amor de Deus, se você pregar o Evangelho e dizer Deus te ama, mas você pode viver do jeito que você vive, não tem. Você tem que mostrar o Calvário. E como é que você mostra o Calvário? Vivendo a vida que Paulo disse. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Onde? Num cenário cruel e mau, você continua amando, você continua tendo alegria, você continua tendo domínio próprio, você continua vivendo a vida de Cristo. Amém? Essa é a vida crucificada. Amém? É não se moldar para esse mundo, mas viver a vida que Deus tem dado. Essa é a mensagem da cruz. Então, para a gente só concluir, qualquer coisa diferente de você exaltar Jesus e que a base em Cristo crucificado no que ele fez é outro evangelho. Essa é a base teológica, é outro evangelho, falsa profecia, falsos mestres, falsos profetas, porque nós nos separamos e fomos desviados da essência que é Jesus Cristo. Nessa fundação, a Bíblia nos chama, sede arraigados e alicerçados no amor de Deus. Amém? E é daqui e desse lugar que nós movemos. Não existe, meus irmãos, eu estou fazendo algumas afirmações, não existe outra solução senão através do Calvário, não existe outra. Não adianta ficar com tentativas, ideias e dicas. E é como eu disse para os irmãos, nós estamos carregados de ideias, de tentativas, de cursos. Não existe outra solução. Você quer ter uma vida bem-sucedida, casamento bem-sucedido, andar e ver e ter uma vida de vitória aos olhos de Deus, seja Cristo o Senhor da tua vida e vive a vida crucificada. Essa é a única maneira. Por quê, meus irmãos? Porque os tempos do fim serão dias difíceis e maus, onde os homens serão egoístas. É totalmente o oposto do amor de Deus. Se nós não tivermos um encontro com o Calvário, com a mensagem do Calvário, nós vamos afundar nesse mundo. Porque esse mundo vive sem amor, é o que mais falta. A iniquidade se multiplicará e o amor se esfriará de quase todos. Nesse cenário entra a igreja cheia do Espírito, amém, revelando o amor de Deus no Calvário. Nesse cenário você perdoa, você ama, você se controla, amém, você tem paz, você tem alegria. Esse é o cenário que Deus tem. Amém. Senão nós vamos estar pregando o Evangelho que nós mesmos não estamos vivendo. Amém? Então, para a gente ir concluindo, como eu disse, Deus me ajuda. O amor de Deus é a grande lição que nós vemos no Calvário e a grande lição que nós precisamos manter na nossa vida. Então, com base nesses dois pontos,
A maior expressão de amor está no Calvário. E eu não mereço o amor. Ok? Então, para a gente agora terminar. Onde é que eu vou encontrar o amor? Coisa simples para nós. Prática. Onde é que existe amor? Ok? Eu estava fazendo essa ilustração. Que diz, quando eu preciso de gasolina, eu vou no posto de gasolina. Ok? Quando você precisa de amor, você vai aonde? Essa é a pergunta. Nós precisamos, essa é a base da nossa vida. Somente Deus é amor. Não existe amor em lugar nenhum. Ok? Fé só funciona pelo amor. Deus pede de nós o resumo de todos os mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Com qual amor nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. A única fonte de amor é Deus. É a única fonte de amor. Se nós não estamos recebendo o amor de Deus, como nós estamos vivendo? Nós estamos empurrando o carro, nós estamos fazendo alguma coisa. Porque a vida, e aí como é que você vai ver? Vós que estáis cansados, sobrecarregados, amém, exaustos, amém, você se sente desconfortável, você se sente, amém, drenado, você se sente cansado, ansioso, tudo murcho. Por quê? Porque nós precisamos viver, mas de onde nós estamos tirando o combustível para viver? Mas eu estou sem ânimo, eu estou sem força física, eu estou sem vontade, eu estou sem ideias, eu estou sem tudo. Exatamente essa é a razão. Por quê? Nós operamos. Amém. O amor de Deus é o combustível da vida, da nossa vida. Então, o que acontece? Se nós não estamos indo a Deus para buscar amor, onde é que nós estamos indo? Ah, pastor, mas eu vou a Deus. Sim, mas você só pode ir a Deus através do Calvário. Mas nós não estamos falando muito do Calvário. Então, como é que nós estamos vivendo? Amém. Essa é a razão, porque a iniquidade está aumentando cada vez mais. E o amor está se esfriando. Porque de alguma maneira existe esse espírito de anticristo. Nós estamos lidando com principados e potestades, porque nós estamos fechando a porta para o amor de Deus, que é o Calvário. A única porta de acesso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Se vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo o Pai. E Jesus disse, vocês têm que vir a mim. Mas eu preciso acessar o trono da graça para receber misericórdia, graça, o amor de Deus, mas é só através de Jesus. Mas nós estamos falando de Jesus, mas nós falamos de Jesus. Não, a porta é essa porta onde nós entendemos que o amor de Deus foi revelado no Calvário, e nós precisamos manter o Calvário diante de nós. Então, o único lugar onde você encontra o amor de Deus, que você pode saber, é em Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que passar por Jesus. E o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito. Nós precisamos a Trindade. Aí nós estamos falando que Deus está nos dando a oportunidade de participar da vida de Deus. Receber do amor de Deus, acessar o amor de Deus pela obra da cruz. Qual é a tentação que nós temos, meus irmãos? Se nós não temos amor de Deus, nós estamos exigindo o amor de alguém. Amém? Nós estamos roubando amor. Amém? A sensação que nós temos que o cristianismo hoje está sendo vivido assim, cada um com o seu galãozinho, amém? Acessando algum carro, amém? E está tirando gasolina do outro. Amém? Essa é a razão porque nós nos mordemos, brincamos, nos irritamos, ficamos bravos. Amém? Amém? Essa é a razão, essa é a carne. A carne tem que arranjar amor de algum lugar, porque eu mereço. Amém? Deus vai entender. E você suga o amor. Lembra como é que a pessoa faz? Você tem que fazer no tanque de gasolina dos outros. Sabe como é que nós estamos tratando? Ao invés de dar amor, nós estamos sugando. A pessoa não me cumprimenta, a pessoa não me abençoa, a pessoa não me abraça, a pessoa não lembra de mim, ninguém me esqueceu, ninguém me promove, ninguém me abençoa, ninguém ora por mim. E você diz assim, eu vou tirar isso na marra, você não conseguiu.
vou arranjar de alguém. Eu vou falar mal de alguém que não está me amando para ver se ele se toca e me ame. Amém? Quando Deus tem amor para dar. O que nós estamos vivendo? É o que está acontecendo. Por que nós fazemos assim? Porque nós vivemos num mundo, num instinto de sobrevivência. As pessoas matam por causa de petróleo hoje. Né? Amém? Nós estamos vendo as guerras. E as pessoas matam por causa do amor. Essa é a energia da nossa vida. É o amor de Deus no nosso coração. Amém? Imagina você poder acordar e simplesmente dizer assim, ó, olhar para as pessoas não como alguém para roubar, matar, tirar, exigir, cobrar e dizer assim, ó, você está cheio do amor de Deus e aí você pode derramar do amor de Deus. Esse é o coração de Deus. Esse é o desejo de Deus. O grande desafio da nossa vida, meu irmão, é achar do amor, encher a tua vida do amor de Deus, porque fé opera pelo amor. Você não tem outra maneira de viver. Não existe outra maneira de viver. Então, como eu disse, os sintomas de estar faltando amor na nossa vida, você não se sente amada, você não se sente especial, ou você começa a perder a paciência, começa a ficar irritado, começa a ficar bravo com alguém que você sempre respeitou, agora você está bravo com essa pessoa. Porque você esperava que através dessa pessoa ia vir uma bênção para você, mas não veio uma bênção para você. Essa pessoa não tem nada a ver com isso. Essa pessoa é a razão porque você se magoa com as pessoas, que você espera que essa pessoa vai, indiretamente, Deus vai usar a pessoa para ti, porque você merece. Nós estamos sugando vida uns dos outros. A fonte é Deus. Peça a Deus, vai a Deus. Essa é a razão porque existe guerra, amém, brigas e desconfortos, amém, onde nós dissemos, amém, porque não existe mais lealdade, fidelidade, porque eu suguei tudo que eu podia dessa pessoa, vou ver se eu acho em algum lugar, porque essa pessoa não está me satisfazendo mais. Amém, é Deus que satisfaz. Amém. Amém. Amém? É a verdade. Quando você tira o Calvário, tira a fonte, a porta de entrada do amor de Deus, nós estamos nos mordendo. E Paulo fala sobre isso. Né? A gente precisa estar cheio do Espírito, meu irmão. Amém. É isso que significa ser cheio do Espírito. Os dias são maus. Essa é a instrução das maiores instruções que nós temos. Amém. Vede prudentemente como andar, não como nessa, os dias são maus, servindo o tempo, ele diz, encher do Espírito. Encher do Espírito. Amém? É essa maneira que o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito. E aí os frutos do Espírito vão aparecer. Amor. Amém? Imagina isso. Imagina uma sociedade que ama a alegria, paz, longanimidade, paciência. É uma das coisas que eu creio que está faltando bastante. Amém? Nós temos impaciência. Onde é que está a minha coisas? Onde é que está a minha bênção? Onde é que está a minha corrupção? Onde é que está isso? Impaciência. Nós precisamos de paciência em Deus. Onde é que você vai arranjar paciência? Você é cheio do Espírito. Né? Eu preciso de paciência, Deus. Deus me dá paciência. Eu preciso de paciência. Deus, eu preciso de domínio próprio. Eu estou estourando. Amém? Você já percebeu? Você começa a ficar. Eu preciso de domínio próprio. Eu preciso de longanimidade. Eu preciso de bondade. Deus, eu estou sendo um pouquinho bondade. Dá uma olhada na lista do cara, assim. E aí você vai dizer assim, Deus, eu não sei, parece que o mundo está me deixando uma pessoa difícil, chata. Quer dizer, é exatamente isso que eu tenho alertado para vocês. Vejam que ninguém nos engane, é isso que vai dar. E o inimigo vai tentar machucar e pressionar o próprio eleito, quando na verdade se mantém na cruz de Cristo. Porque ali é a porta, é o amor de Deus, vai a Deus, dobra o joelho, peça, amém, através de Jesus Cristo, entra no trono da graça, e eu vou te encher do meu amor, eu vou te renovar, amém, eu vou encher de combustível. E os discípulos disseram, Senhor, olha para as ameaças, eles estão nos tratando desse jeito, eles dobraram o joelho e disseram, todos ficaram cheios do Espírito Santo, eles seguiram andando, amém. Então, nós precisamos estar cheios do Espírito, amém? Nós precisamos estar cheios do Espírito. Mas você precisa entender, cheio do Espírito, é cheio do amor de Deus. Porque o Espírito de Deus, Deus é amor, e o Espírito de Deus, o amor de Deus só vai ser derramado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus
tem uma função, uma agenda só: exaltar Jesus Cristo, exaltar a obra da cruz. Então, o que acontece? Você vai ter que lidar com essa situação, e você não pode exigir o amor. Então, qual é o custo do amor? Eu tenho me acostumado a ver, para mim é mais fácil. Põe 100, né? Você vai no posto de gasolina, pega uma nota, põe 100. Você dá a nota, vai embora. No reino de Deus não tem põe 100, e nem meio tanto. É sempre cheio. Aleluia. Não tem isso, amém? Não existe, sabe, de todos ficaram cheios do Espírito Santo. A única maneira de viver é cheio do Espírito Santo. Você baixou um pouquinho, tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que estar cheio, o Espírito Santo tem que estar cheio. E onde você vai? Você vai a Deus por meio de Jesus.